Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marília. Para essa nossa reunião de estudo de caso, eu gostaria de trazer a história de Rafael da Silva Santos, conhecido como Boca. Trata-se de um jovem negro de 17 anos, morador da comunidade de Afogados, favela vizinha ao bairro Vila Bela, região de classe média alta aqui da cidade. Rafael é usuário de substâncias psicoativas desde os 12 anos. Aos 15, foi atraído pelo tráfico e passou a vender pequenas quantidades de drogas a adolescentes do bairro vizinho. Por causa dessas atividades, Rafael se tornou muito próximo de dois rapazes, João Paulo Fagundes, conhecido como JP, e Daniel Moura Brandão, todos da mesma idade. JP e Daniel pertencem a famílias de classe média. Seus pais são profissionais liberais e pequenos comerciantes. JP e Daniel frequentemente compravam maconha e cocaína com Rafael, até que seus pais descobriram e cancelaram suas mesadas. Os dois passaram a dever a Rafael, que, por sua vez, passou a dever aos traficantes. Esse rapaz era, de fato, o elo mais frágil dessa corrente. Exatamente por isso, os traficantes passaram a cobrá-lo com ameaças cada vez mais pesadas. Ele sabia que, caso não pagasse, seria julgado pelo Tribunal do Crime e terminaria morto. Por isso, teve uma conversa dura com JP e Daniel. Eles conseguiram pagar parte da dívida com pequenos furtos dentro de suas próprias casas. O colar de ouro da mãe de um, R$ 100 da carteira do pai do outro. Isso parece frequente em algumas famílias de dependentes de drogas. Os pais muitas vezes preferem culpar a empregada injustamente a enfrentarem a realidade. Pois é. Nesse caso, os pais descobriram e confrontaram os filhos, mas eles não chegaram a enfrentar as consequências. A parte da dívida que ainda faltava era bem alta. Pressionados por Rafael, os rapazes chegaram numa solução radical. Os três deveriam praticar um assalto para levantar a grana. Daniel então propôs assaltarem a loja de ferragens de seu tio, tomando cuidado para não serem identificados. Usariam máscaras e armas de brinquedo. O assalto aconteceu. Apesar do combinado, Daniel apareceu com uma arma de verdade. Na euforia, Daniel disparou no teto para assustar os funcionários da loja. Felizmente, ninguém se feriu, mas um dos funcionários reconheceu Daniel pela voz. Foi pura sorte ninguém ter se ferido ou mesmo morrido. A polícia começou a investigar e rapidinho descobriu tudo. Em menos de uma semana, o Conselho Tutelar fez uma visita aos jovens e o Juizado da Infância e Juventude intimou os três para fazer a oitiva de apresentação deles e de seus responsáveis, seguindo as prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na audiência, entre choro e desespero dos pais de Daniel e JP e perplexidade da avó de Rafael, com quem ele vivia, acabou que todos confessaram o ato infracional. Daniel, inclusive, confessou que havia usado a arma, mas acusou Rafael de conseguir a arma. Assim, foi designada rapidamente pelo juiz e pelo Ministério Público a audiência de instrução e julgamento. Vou ler aqui as sanções aplicadas a João Paulo e Daniel. Obrigação de reparar o dano compensando o prejuízo do roubo. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. No caso de Rafael, foi aplicada a seguinte medida socioeducativa: prestação de serviços comunitários numa organização não governamental por 2 meses, liberdade assistida por 6 meses, devendo ser acompanhado pelo CREAS do território, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial no CAPS infantil do município. Parece haver uma desproporcionalidade entre as sentenças. Desigualdade e preconceito. Os 3 jovens se afastaram completamente. JP e Daniel ficavam entre altos e baixos no processo de acompanhamento na rede de atenção psicossocial. Já Rafael foi incluído no serviço de medida socioeducativa aqui do CREAS para cumprir a prestação de serviços à comunidade. Na primeira vinda ao CREAS, Rafael chegou acompanhado da avó, Dona Bita, como é chamada, que gostou muito da nossa proposta e, inclusive, começou a participar do grupo de idosos. Ficou empolgada porque foi cadastrada no CadÚnico para ser beneficiária do BPC,
uma vez que tinha 65 anos e se enquadrava em todos os requisitos. Rafael está cumprindo a medida na Abrace, está participando de grupos de jovens no PAEF, além da oficina de capoeira. Tudo previsto no seu PIA, que vem sendo constantemente atualizado. Também foi encaminhado para o CAPS infantil. O jovem passou a ter bastante afinidade comigo e sempre pedia para ser escutado individualmente por mim, enquanto assistente social, ou por Marília, enquanto psicóloga. No atendimento individual que fizemos, Rafael disse que de vez em quando ainda usa maconha. Ele tem participado das ações de redução de danos desenvolvidas pelo CAPS, mas diz que não está gostando muito do grupo de jovem do CREAS. Acho que devido à presença de alguns conhecidos, Rafael fica incomodado. Discutimos, eu e Thais, se não seria o caso de investir em outras atividades, ou mesmo encaminhá-lo para a ONG Maria Filipa. Ele comentou que gostaria de aprender algo na área de tecnologia e comunicação. Lá eles têm oficinas de educomunicação, artes cênicas, fotografia e audiovisual. Importantíssimo, porque o risco de reincidência desse jovem é muito alto. Durante as primeiras 3 semanas, tudo ótimo. Porém, na última reunião conjunta feita por nós com a equipe da ONG Maria Filipa, verificamos que a frequência dele vem diminuindo bastante. Chamei ele para conversar. Ele se abriu comigo e assumiu que fez besteira de novo, em suas próprias palavras. Reencontrou o amigo JP, que lhe pediu que arranjasse drogas. Quando foi buscar, a polícia o pegou e o revistou. Apanhou do policial que teria lhe dito: sempre tô na ronda aqui na área. Caso eu te veja pela rua, vai tomar porrada e ainda te levo pro xadrez, moleque. Rafael foi liberado, mas está assustadíssimo. Disse que não quer se meter mais em confusão e que está evitando sair de casa. Por isso tem faltado nos encontros do curso de audiovisual que estava fazendo na ONG. Que problema sério esse. Acho que, nesse caso, temos que informar ao juizado imediatamente, inclusive para também acionar a família de JP. Mas, Rodrigo, Rafael já cumpre PSC e o juiz pode entender que ele precisa de uma medida mais dura e determine que ele vá para um meio fechado. Você sabe que o ato infracional foi cometido por 3 adolescentes e o juiz pesou a mão apenas com Rafael, que é o que está em maior situação de vulnerabilidade. Os pais dos outros 2 ressarciram os danos do roubo, colocaram em clínica particular. Não sei se resolve jogar o problema de volta para o juizado. Olha, acho que temos que encaminhar tudo o que está ocorrendo detalhadamente para o juizado. Queria propor outra estratégia. Vamos tentar articular com a rede intersetorial? Aí chamamos a entidade em que ele está cumprindo a PSC, o CAPS e a escola. Daí tentamos, conjuntamente também, articular um diálogo com a polícia. Quem sabe se esse policial souber da situação e tiver determinação superior, a coisa não muda. Interessante o que você propõe, mas sabe a dificuldade de articular toda essa rede frente aos inúmeros casos, atendimentos e acompanhamentos que temos que fazer? Eu acho que é a justiça que tem que decidir. Assim surge o impasse sobre qual a melhor estratégia para lidar com o caso. 1. Fazer o encaminhamento do relatório para a Justiça, apontando a reincidência de atos infracionais, ainda que a MSE-PSC esteja sendo cumprida. 2. Tentar articular a rede, incluindo a polícia,